Tá. Eu passo a palavra para o vereador Lucas Carenato. Por cedência de espaço, o vereador Scalco para o colega Lucas Carinhato com a palavra da tribuna. Bom, novamente bom dia a todos. Queria agradecer inicialmente a gentileza do vereador Scalco pela troca, por ceder o grande expediente nesse dia que é muito importante para mim, porque antecede, dia 14 de outubro, antecede o dia 15, que é o dia dos professores. E eu vim hoje, com essa camiseta aqui, Lute como um professor, que em geral é o que os professores fazem no Brasil, do ponto de vista simbólico, prático, objetivo, e eu gostaria de fazer uma fala nesse sentido. Tem uma frase que me toca muito, e ela diz que educar é um ato de amor e por isso é um ato de coragem. E eu poderia começar minha fala de inúmeras maneiras, mas eu decidi iniciar com uma menção e uma citação ao patrono da educação brasileira, Paulo Freire, para saudar a cada um dos meus colegas, professores e professoras, das diferentes etapas, níveis e modalidades de ensino. Eu utilizo hoje esse espaço como professor e como pesquisador, mas também como um eterno estudante. O Dia dos Professores é uma data simbólica oficializada em 1963 por decreto federal, escolhida em alusão a um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil em 15 de outubro de 1827. Além do simbolismo que a data carrega, é preciso ultrapassarmos a reflexão e nos atermos às questões práticas do dia a dia das escolas e dos professores e da educação. Mesmo diante do cenário atual que vivemos, em que os professores, as escolas, a ciência e a educação são atacados cotidianamente, a educação permanece sendo um espaço para esperançar. E não sou eu que digo isso, são os colegas professores que estão em sala de aula. E aqui eu posso citar algumas das minhas professoras. Professora Ana Luísa, que foi minha professora no antigo primeiro grau na escola Melvin Jones, a professora Neucélia Meneghetti, que foi minha professora no Melvin e também na Universidade de Caxias do Sul, a minha professora Luísa Iotti, do curso de História, bem como a professora Marília Conforto e a saudosa professora Lorraine Slomp Giron. Os professores sempre estiveram na linha de frente, muito antes da pandemia. Segundo dados de 2020, do INEP, o Brasil possui 2,6 milhões de professores em diferentes realidades. Para além das condições do país e do Estado, me permitam falar, em especial, da nossa cidade de Caxias do Sul. E começo falando da primeira etapa da educação básica, onde o cuidar e o educar são indissociáveis. Falo aqui da educação infantil e falo dos colegas professores e cuidadores, das creches, das escolas de educação infantil, desde o berçário, maternal, as pré-escolas, que recebem, são os colegas professores que recebem os menores salários e trabalham muitas vezes nas piores condições. É preciso um olhar atento, fiscalizador do poder público para os colegas professores que atuam na educação infantil. Falo aqui da nossa rede municipal. A nossa rede municipal, ela contém aproximadamente 2.000 professores, amplamente capacitados e que estão atuando nas mais de 85 escolas municipais. Também destaco aqui o ensino médio e as nossas escolas de ensino médio
da rede pública estadual, da rede privada, né, bem como todas as escolas da rede privada e os professores que atuam, né, nesses espaços. Os professores que atuam nas escolas técnicas e profissionalizantes, contribuindo e formando os nossos profissionais. Cito também os professores do ensino superior, que atuam em dezenas de universidades, faculdades e instituições na nossa cidade. Muitos dos colegas que atuam no ensino superior, em razão da lógica liberal que se implementa no ensino superior, trabalham com baixíssimos salários, com turmas superlotadas, muitas vezes na modalidade EAD, sem as condições devidas. Então, também aqui saudar a todos os colegas, professores do ensino superior. Registro de forma especial o trabalho dos colegas professores que atuam na educação especial, na nossa rede municipal, que trabalham com o atendimento educacional especializado. Aliás, eu já falei isso aqui numa fala, a rede pública municipal é a que garante o melhor atendimento e a inclusão efetiva dos nossos alunos de educação especial. São muitos os registros de pais e mães que nos relatam que não conseguem ter um atendimento de monitoria, que não conseguem ter um atendimento efetivo, e os colegas professores garantem e dão conta, né, de receber, de incluir, de acolher e de fazer o trabalho pedagógico específico na educação especial. Falo também da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, da rede pública municipal, estadual e privada, que garante que os alunos, que os estudantes que não tiveram acesso, né, na idade, possam concluir os seus estudos. Eu ainda gostaria de trazer algo, isso não pode deixar de ser lembrado, que nós precisamos lutar e lutar muito, sermos parceiros, e aqui temos os colegas da rede estadual, o Rio Grande do Sul, que foi uma referência nacional no Brasil durante décadas, e nós temos colegas da rede estadual, do município de Caxias do Sul, que vivem com a doação de cesta básica. Colegas com pós-graduação, com mestrado, com décadas de trabalho ao serviço público estadual e que desde 2014 não ganham reajuste do seu vencimento, vivendo de forma indigna. Então, se nós temos o Dia dos Professores, no dia 15 de outubro, e certamente cada um e cada uma dos nobres pares aqui podem lembrar dos seus professores e das suas professoras que contribuíram na formação, que contribuíram, né, na sua formação cidadã. Muitos desses estão fadados a viver numa condição desumana, esses da rede estadual, em razão de uma perda salarial que é de praticamente 50% nesses últimos anos. Nós precisamos, sim, de ações do poder público, e essa casa, que é a casa do povo, legislamos para a rede municipal, mas precisamos nos manifestar, precisamos estar atentos, né, e cobrar do poder público estadual de que não apenas faça discurso, mas que encontre alternativas para que os nossos colegas professores da rede estadual tenham salário para comer. É disso que nós estamos falando no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou pedir uma declaração de líder no momento oportuno, vereador Ues, para garantir os apartes. De imediato já passo ao vereador Cadori. Depois presidente, tempo de líder bancada do Novo. Vereador Lucas, não posso deixar de me manifestar em relação ao tema. 15 de outubro é o Dia do Professor. Aqui a gente tem defendido, e eu particularmente, todas as categorias, todas as profissões,
Sabemos das dificuldades que todas as profissões passam. Eu sou cirurgião dentista e a minha profissão passa por dificuldades de estruturas, muitas reclamações, muitas coisas a minha profissão busca, e como todas as profissões, e não consegue em função da situação brasileira, mas o professor merece um carinho especial. E parabenizo você como professor, inicialmente, parabenizo a todos os professores de Caxias do Sul, especialmente, e do Brasil e do mundo, porque é uma vocação ser professor. E o professor, ele é pai, ele é aluno, ele é amigo, ele é confidente, enfim, ele está muito próximo das crianças e vive as dificuldades que as crianças vivem, especialmente as mais vulneráveis. Então, precisamos apoiar a educação, precisamos incentivar a educação. Eu, como vereador, serei sempre um parceiro na defesa dos professores e tenho certeza que o Executivo, que eu sou líder do governo, faz o melhor possível. Mas eu e o governo municipal, com certeza, precisamos fazer muito mais, porque a educação precisa de um melhor olhar. Parabéns a todos os professores e parabéns às tuas colocações, que foram muito importantes. Colega Lucas, então está em declaração de líder, já a bancada do PT, permanece Lucas com a palavra. Obrigado, vereador Cadori, acho muito importante a sua colocação, o senhor que é sempre tão gentil nas palavras, como líder do governo, e também o seu posicionamento, né, o senhor como líder do governo e um vereador do PSDB, que converse com o governador Eduardo Leite, porque é inadmissível e é impossível que os professores do estado do Rio Grande do Sul sigam nessa condição desrespeitosa, desumana, em que os salários não dão conta de comprar comida. Certamente o senhor é sensível a isso, peço que estenda essa cobrança ao governador Eduardo Leite. Eu acho que a vereadora Estela me pediu uma parte. Isso. A parte concedida, vereadora. Então, muito obrigado, vereador Lucas. De fato, não podemos deixar passar em branco a data de amanhã, dia 15 de outubro, dia do professor. Eu, particularmente, por mais que já tenha dado aula para o ensino fundamental, tenho uma paixão gigantesca pela educação infantil. Já abordei essa questão em outros momentos, juntamente contigo, enquanto colega. Em relação à questão da situação dos nossos professores da educação infantil, que não têm teto salarial, que recebem um salário extremamente baixo, principalmente na rede privada, que não têm tempo de planejamento de aula e que mesmo assim estão lá, de forma incansável, cuidando de uma principal parte do desenvolvimento humano, que é a parte do desenvolvimento infantil até os 6 anos. Então, a pré-escola ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, para o desenvolvimento dos indivíduos, e por isso a gente precisa, sim, cobrar valorização, um trabalho digno, salário digno, e precisa cobrar o tempo de planejamento de aula, uma estrutura suficiente nas nossas escolas, e me somo também à tua cobrança do reajuste, a reposição salarial dos nossos professores estaduais. Então, parabéns a todos os professores, professor luta, professor conquista e professor muda o mundo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Vereador D'Ambrós. Parabenizar pelo tema. Nós temos aqui na casa muitos professores, eu tenho na minha família também muitos professores. Lembrar que há poucos dias aprovamos nessa casa 9 milhões para 42 mil alunos terem uniformes nas 83 escolas municipais, né? Isso com certeza mobiliza a presencialidade. Eu tenho muito orgulho de ter sido presidente de CPM, acompanhar os estudos dos meus filhos, no Mateus Janela, também do meu irmão especial, na João Prataveira. Eu tenho muita admiração pelos professores que se doam, que amam os seus alunos como seus filhos. Agora, os CPMs das escolas precisam ser mais ativos, nós precisamos valorizar. O CPM tem que ter mais ação dentro das escolas. E quero dizer o seguinte, ainda falta muito para Caxias. Tem muitas quadras para fazer fechamento. Nós temos muitos pisos em quadras que faltam. Nós precisamos de inclusão digital.
próprio Tancredo Neves, o próprio Protásio Alves, precisa fechar as quadras, porque um dia chove, outro dia não chove, e dizer o seguinte: esse governo tem que construir escolas infantis. O governo Alceu construiu 8 escolas infantis. Então, tem projetos em andamento? Tem. Nas regiões que mais precisam, é necessário que logo se inicie, então, construção de mais escolas infantis. Parabéns a todos os professores, parabéns pelo tema. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrosio. Importante essas colocações no que se referem, né, à qualidade, à valorização, à ampliação, né, aí dos espaços de apoio à escola. Eu, ontem à noite, quando estava pensando nessa fala, lembrava dos meus professores e os professores que mais me marcaram. E esse ano, infelizmente, né, a professora que mais marcou a minha trajetória e me impactou e foi determinante para que eu estivesse aqui, a professora Lorene Slamp Juron nos deixou. E eu lembro de um momento hilário da Lorene, alguns deles, né, inclusive aqui na Câmara de Vereadores, na sua função como professora, né, a Lorene, que era uma marxista, uma historiadora amplamente reconhecida por tratar da imigração italiana, e deu aula para muitos e muitas das lideranças políticas da velha guarda e da nova guarda também da nossa região. E eu lembro de uma pesquisa que nós estávamos fazendo sobre os 40 anos do DCE da Universidade de Caxias do Sul, e o então prefeito Sartori, vereador Felipe, o prefeito Sartori, enquanto estudante acadêmico da UX, foi presidente do DCE por 3 oportunidades. A época da ditadura militar, em que o Sartori militava, né, de forma clandestina, enfim, tinha uma ligação com o PCB. Não só o Sartori, Zorzi, professor Isidoro Zorzi, né, e tantas outras pessoas. E nós marcamos uma entrevista da Lorene com o Sartori para fazer a sua fala, enfim, sobre o tempo que foi presidente do DCE. Lorene, professora, foi professora do Sartori, tinha sido professora também da Maria Helena, e fomos ao gabinete do prefeito. Lorene toda excêntrica, né, no tempo dela e tal. Chegamos e o prefeito atrasou mais ou menos, então o prefeito atrasou acho que uns 3 minutos. E a Lorene já estava inquieta e pé da vida, porque ela me disse que ia embora. E eu tentando, Lorene, não, a gente precisa ficar. Marcamos 3 minutos. E aí o Sartori recebeu, com toda a sua malemolência na fala, e a Lorene queria algumas informações, que na entrevista não surgiram, mas ficamos 1 hora, e ela foi se cansando daquele negócio, nos conversando. E no final, o Sartori foi muito gentil, enfim, né, valorizando o fato dela, a professora. E quando nós estávamos saindo do gabinete do prefeito, tem a foto dos ex-intendentes, dos ex-prefeitos, falaram, ambos, né, falaram da história rapidamente dos prefeitos, e o gabinete estava cheio na saída. E o Sartori quis fazer um H, né, político, quis fazer um H e disse assim: ai, muito feliz de ter a minha professora mais especial aqui, né, conversando comigo e tal. A Lorene olha no fundo dos olhos do Sartori e diz assim: uma pena que tu não aprendeu nada, Sartori. Dá uma risada, né, no seu jeito, brincalhona, e vai embora. A Lorene é uma figura que foi muito importante, né, do seu jeito sarcástico, mas muito comprometida com a história da nossa cidade, com a formação de muitíssimos professores. Eu lembro que em 2008, quando nós optamos que a vereadora, que a minha colega de assessoria da vereadora Marisa fosse candidata, a Lorene disse: não, vai fazer tua formação, vai trabalhar e depois, né, tu volta para a política. Fizemos a opção, a Denise à época, que foi eleita lá em 2008, enfim, naquela eleição, e depois de muito tempo, né, o ano passado, quando conversei com a Lorene sobre essa possibilidade, falamos sobre os prós e os contras, mas ela foi muito, muito importante em toda a minha trajetória. Então aqui, no nome da Lorene, saudosa, né, pessoa tão importante, mulher forte, nas vivências dela de ter sido uma das primeiras professoras da Universidade de Caxias do Sul, antes da universidade ser universidade, né, e que estudou até o fim da sua vida, uma mulher de diálogo, uma mulher crítica, foi fundamental para a minha formação, tanto como a professora Patrícia, que me alfabetizou, e tantas outras. Eu queria aqui
render essa homenagem, né? Parabéns também aos colegas vereadores, professores e professoras, que tenhamos esperança em dias melhores. E eu digo e reafirmo sempre que sou professor com muito orgulho, né? E que nós precisamos cada vez mais de respeito e de condições de ensinar. Era isso, senhor presidente. Saindo do meu tema, eu só queria parabenizar o nosso colega Thales, né, que está de aniversário hoje. Vida longa, paz e bem. Tá bom? Obrigado, senhor presidente.